Olá, essa é a disciplina Topografia, sou o professor André e o tema dessa aula é Modelo Plano e Orientação. Quando nós trabalhamos com levantamentos topográficos, que é uma das atividades mais recorrentes na topografia, nós temos que ter muito bem claramente qual é a forma que a topografia utiliza para os seus levantamentos. Por isso é fundamental nós termos bem claro o conceito do que vem a ser um modelo plano e o que vem a ser a orientação, já que eles vão ser elementos que vão embasar o nosso levantamento. Em primeiro lugar, o modelo plano, ele considera a superfície da Terra como sendo plana. Nós vimos isso lá no início da disciplina, onde nós vimos que o modelo plano, na topografia, no caso, quando você trabalha com áreas, com segmentos da superfície menores, você vai considerar como sendo uma superfície plana, ou seja, vai ignorar a curvatura terrestre, diferentemente da geodésia, que nós consideramos a curvatura terrestre. Isso é feito com o intuito de facilitar os cálculos topográficos. Essa simplificação possui limites, como também nós vimos no exemplo no início da disciplina, onde varia conforme a literatura. E no caso, a NBR 13133, ela traz os conceitos de padronização da execução de levantamentos topográficos. É uma NBR um pouco antiga, ela é de 94, portanto algumas alterações ocorreram, mas ela ainda traz os norteamentos principais referentes a levantamentos topográficos. Caso você queira acessar, você pode utilizar esse link para fazer o acesso a essa informação. Esses limites variam, de 20 a 30 km na prática, mas a NBR ela permite até 80 km de distância. Mas como eu disse para vocês, na prática você não vai ter uma visada que seja dessa magnitude, porque é muito distante. O plano topográfico, então, ele é essa simplificação onde se desconsidera a curvatura terrestre. Aqui nós temos um exemplo como se fosse um elipsoide, aqui um plano. Esse seria o modelo plano. No centro de cada modelo plano, no caso, nós temos o centro da nossa projeção. A partir desse centro é traçado esse eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que vão ser as informações que nortearão o nosso levantamento. O eixo Z ele tem a relação vertical do lugar, ou seja, relacionado ao ponto gravitacional. Por isso, muitas das vezes, nós utilizamos o fio de prumo para poder saber o alinhamento correto desse equipamento, de forma que forme um ângulo de 90 graus com o plano. O eixo Y ele é a meridiana NS, ou seja, norte-sul, trazendo informações relativas ao norte magnético, ou norte verdadeiro. E o eixo X ele vai ser 90 graus para E, ou seja, para leste. Essa é uma imagem que mostra os efeitos que a curvatura terrestre trazem. Quando nós olhamos para superfícies naturais, geralmente não é tão perceptível o efeito que a curvatura terrestre tem, já que você tem o relevo, você tem morros, depressões, vegetações, edificações, tudo isso bloqueia a nossa visão até uma linha de horizonte mais distante. Portanto, quando você vai em um local muito plano, você consegue ter mais percepção sobre essas variações. Essa é uma imagem muito interessante que mostra do deserto que fica na Bolívia, ali na fronteira com o Chile também, que se chama Salar de Uyuni. Esse é um deserto de sal que fica localizado na Bolívia e nele fica muito claramente esse efeito da curvatura. Ele tem o mesmo efeito visual que você olha ao apreciar a linha do horizonte no mar, mas aqui é tudo área continental. Por que isso ocorre, essa linha lá no fim aqui? Não é porque aqui a Terra fica plana, mas é porque justamente quando você chega aqui, visualmente os nossos olhos deixam de ter condições de ver a outra extremidade. Por quê? Justamente em função dessa curvatura terrestre. Se você for andando e se deslocando em essa direção aqui, mais ao fundo da linha do horizonte, essa linha aqui que você está visualizando, ela vai sendo prolongada até o momento que você vai conseguir chegar até o fim desse deserto, suponhamos, caso você queira sempre chegar até essa linha do horizonte. Como que nós podemos averiguar esse efeito da curvatura terrestre então? Aqui nós temos um exemplo de um equipamento topográfico e caso nós instalássemos ele em um ponto e
o auxiliar se deslocasse até um outro ponto para fazer essa leitura entre essa baliza, esse prisma aqui e esse equipamento, nós poderíamos calcular qual é o efeito da curvatura terrestre nesse deslocamento. Suponha que aqui existem 10 km de distância. 10 km de distância, qual seria o efeito da curvatura terrestre? Então, para nós fazermos esse cálculo, para averiguarmos isso, nós vamos fazer um exemplo aqui. Nós temos aqui a Terra, onde nós naturalmente faremos as nossas mensurações, e aqui nós temos os pontos A e B. Quando eu traço essa distância entre o A e B, eu tenho uma S, uma linha S, que está aqui na cor vermelha. Essa linha S, então, ela está localizada no plano natural, no plano topográfico. Mas nós já vimos também lá no início da disciplina que quando nós trabalhamos com topografia, nós projetamos esses dados no plano topográfico. Aqui no caso, o plano topográfico está localizado nessa linha preta. Essa linha S, então, ela vai ser projetada posteriormente no plano topográfico. Para nós considerarmos essa informação, é fundamental termos em mente que o globo terrestre possui em seu centro até a superfície o raio. O raio da Terra ele é de aproximadamente 6.370 km. Então esse é o raio da Terra. E esse ângulo alfa aqui, ele é justamente gerado a partir da distância entre o ponto A e o ponto B. Obviamente, quando nós consideramos aqui 10 km em relação à Terra, esse ângulo alfa aqui ele é praticamente irrisório. Por isso, um pouco mais para frente, nós vamos ver o que isso vai implicar nas mensurações. Então, nós temos aqui o ΔH. Esse ΔH é essa diferença que você tem com esse B', que é o ponto projetado em relação ao ponto real. Da mesma forma, nós temos aqui o S'. O S' vai ser justamente a linha que você vai mensurar, porém no plano topográfico. Ao visualizar, você já tem condições de identificar quais os locais haverão as maiores distorções. Nós já vimos na nossa disciplina que quanto mais distante entre o plano de projeção e a superfície de referência, maior é o deslocamento, as distorções. Por exemplo, no ponto A, a distorção aqui ela é muito menor do que se nós considerarmos no ponto B, porque já está um pouco mais distante da superfície de contato. Agora, quanto que é essa distorção? É isso que nós precisamos de fazer no caso aqui da curvatura. Para nós avaliarmos aqui, temos esse exemplo da nossa representação, onde nós temos a mesma figura. Como que isso é feito? Para nós calcularmos qual que é essa variação de S, nós vamos considerar a diferença entre S' e S, as duas linhas. Primeiro em S', que é na cor verde, nós temos o seguinte: quando nós traçamos desse ponto até esse ponto e dos dois pontos até o raio da Terra, como isso aqui é um plano topográfico, forma-se um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, você possui quais informações aqui? Você possui aqui, por exemplo, o raio, você possui esse ângulo alfa. Então você tem essas informações. Tendo essas duas informações, você consegue calcular esse cateto aqui. Então, para isso, utiliza-se tangente. Tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essa informação ela é calculada dessa maneira. Já a informação do S, que é dessa circunferência, ela será obtida justamente a partir dessa informação. Nós já sabemos que uma circunferência ela possui uma medida relacionada a 2πr, que é a mesma coisa que 360 graus. Então, dessa maneira, nós sabemos que 2πr aqui no caso, ele vai ser multiplicado pelo raio e pelo ângulo alfa dividido por 360, que é a relação angular. Nós temos aqui então que S, que é essa informação da linha aqui, vai ser igual ao raio vezes o alfa. Quando nós temos essas duas informações, nós vamos substituir aqui então nessa nossa mensuração inicial, onde S' é R vezes tangente de alfa e S é o raio menos o alfa. Então, nós temos justamente condições de obter essa informação a partir desse desenvolvimento em série. Porém, é importante destacar que esse ângulo alfa aqui, ele é muito pequeno, ele é praticamente
ignorável, já que 10 quilômetros aqui nessa superfície terrestre, que é gigantesca, vai gerar um alfa aqui praticamente igual a zero. Por causa disso, então, utilize somente esses dois primeiros termos aqui, ó, onde alfa vai ser somado ao alfa elevado à terceira potência dividido por 3. Dessa maneira, você vai utilizar essa fórmula aqui para você quantificar qual é o efeito da curvatura terrestre em relação ao plano horizontal. Nesse caso, S, que é esse valor aqui, que é o valor percorrido na superfície, elevado à terceira potência, dividido por 3 vezes o raio ao quadrado. Repare que a única informação que você não possui aqui é justamente S, que vai ser o deslocamento. Então, basta você alterar aqui a distância entre o ponto mensurado e o equipamento, a terceira potência, sobre 3 vezes raio, que é esse valor aqui, ao quadrado. Então, eu tenho esse exemplo que nós começamos agora há pouco. Qual que é o efeito da curvatura terrestre nessa mensuração? Quando eu olho para cá, fica nítido que eu consigo fazer essa mensuração substituindo aqui, ó, esse S por 10. Então, eu tenho aqui 10 à terceira potência dividido por 3 vezes o raio da Terra ao quadrado. Esse resultado aqui ele é igual a 8,2 milímetros. Repare que se você colocar aqui 10 e aqui, ó, esse 10 está em quilômetro e o raio da Terra também está em quilômetro. Então, o resultado aqui eu coloquei em milímetro para ficar mais fácil de um usuário conseguir quantificar isso mentalmente, de quanto que isso significa. Para você praticar, faça esses 4 exemplos aqui. Ó. Qual que será o efeito da curvatura terrestre numa medida de 1 km, 23 km, 50 km e 70 km? Dê uma pausa no seu vídeo e faça esse cálculo. Então nós temos aqui os resultados. Obviamente todos eles estão em metros. No slide anterior eu dei a dica de como que você pode fazer essa conversão anterior para o resultado já sair na unidade que você quer. Em levantamentos topográficos regulares, ou seja, onde nós estamos fazendo medidas regulares, você admite erro de até 10 centímetros por 20 km medidos. Então, essa é uma mensuração aceitável. Então, a cada 20 km é aceitável que exista um erro de até 10 centímetros. Já numa extensão de 23 km, o erro ele chega a ser de 10 centímetros. Esse então é o limite máximo. A partir de 23 km, então, os levantamentos eles passam a ser corrigidos por métodos geodésicos. Aí o interessante é você utilizar justamente equipamentos geodésicos que você terá uma correção precisa e tenderá a ser um procedimento mais acelerado do que comparado com métodos convencionais e regulares. Já na altitude, qual seria então o efeito da curvatura terrestre aqui nessa variação entre B e B'? Para calcular é a mesma forma que nós fizemos anteriormente. Quando nós temos aqui ó, a possibilidade de calcular essa variação a partir do Teorema de Pitágoras, onde nós temos aqui justamente essa formulação. O raio da Terra mais esse ΔH aqui. Ó. Você sabe qual é o valor do raio. Falta agora então somente esse complemento. Ele vai ser igual ao raio, que é esse cateto aqui. Aqui seria então a hipotenusa, aqui é o raio ao quadrado, mais S' ao quadrado. Quando você desenvolve isso daqui, você tem justamente esse valor. ΔH vai ser igual a S' ao quadrado, que é justamente a distância percorrida, dividido por 2 vezes o raio. Nesse caso aqui, também desconsidera-se esse ΔH, porque o que é muito pequena essa variação em relação ao raio da Terra. Você tem um raio ali de 6.360 km, e esse ΔH ele vai ficar na casa aí de centímetros, milímetros, ou até no máximo alguns poucos metros. Então, ele é, por isso, ignorado. Da mesma forma, calcule aqui qual seria o efeito da curvatura terrestre para essas distâncias mensuradas. 100 metros, 500 metros, 10 km, 70 km. Faça essas mensurações, dê uma pausa no seu vídeo e posteriormente você continue. Quando nós observamos esses resultados, chama muita atenção que o erro
o erro, o efeito da curvatura terrestre num levantamento altimétrico é muito maior do que em um levantamento planimétrico. Repare que aqui, 70 km de distância, você terá um erro de até 384,6 metros. Ou seja, por isso que é inviável você fazer leituras distantes, porque o seu erro passa a ser tão elevado que o dado ele fica totalmente errado. Por isso que não se utiliza esses mecanismos. A orientação, ela também é fundamental na topografia. A orientação é o que vai nortear como que nós vamos dar uma direção. Por exemplo, naquela nossa aula inicial, nós fizemos aquela brincadeira de fazer qual seria o percurso da rodovia até o campus. E eu brinquei com você que se você fosse fazer essa representação para uma pessoa chegar, ela precisaria de outros elementos, como por exemplo a orientação. A orientação ela é uma medida universal e a pessoa consegue se orientar a partir dela. Por exemplo, nós temos aqui o alinhamento topográfico. Na topografia nós chamamos de alinhamento justamente um segmento de reta que ele é materializado por dois pontos ou mais. Por exemplo, um segmento, uma rua, por exemplo, ela tem aqui um alinhamento nessa rua. Então, essa linha ela vai possuir uma orientação, ela também vai possuir uma extensão e um sentido. Com essas três informações, nós somos capazes, por exemplo, de dar informações sobre uma delimitação, por exemplo, de uma fazenda inteira, sem que você tenha que ir até ela para saber como que ela é. Nesse exemplo aqui, esse segmento aqui, nós temos o alinhamento topográfico A a B. Nesse caso, esse aqui é o alinhamento. Esse aqui é uma linha mostrando o norte. Então, nesse exemplo aqui, essa linha AB ela está orientada em 45 graus em relação ao norte. Ela possui uma extensão de 5 metros e o sentido é de A para B. Se eu te der essas informações aqui, você consegue saber bem claramente quais são as informações referentes a esse alinhamento. Essas orientações elas também são feitas a partir de ângulos de orientação. Esses ângulos de orientação eles podem ser chamados, por exemplo, de azimuth, rumo e ângulo interno. Vamos ver sobre eles posteriormente. A base de orientação, nós utilizamos a direção norte-sul, que é justamente essa linha com uma marcação de norte. Ela pode possuir o norte verdadeiro ou também norte geográfico, o norte magnético e o norte de quadrícula. O norte de quadrícula, no caso, é relacionado a situações onde você tem uma projeção cartográfica cartesiana. Então, nós temos esses três nortes. Entre o norte verdadeiro e o norte magnético, gera-se a declinação magnética. Já entre o norte verdadeiro e o norte de quadrícula, gera-se a convergência meridiana. São duas informações distintas, mas que são muito importantes. Por exemplo, a declinação magnética, nós já vimos na aula passada, naquela aula que nós falamos sobre leitura de cartas, que ela é fundamental para fazer a readequação das medidas de orientação de uma carta topográfica. Então ela vai ser muito utilizada quando nós formos utilizar bússolas, por exemplo. Essa é a nossa carta de Unai, que nós já vimos anteriormente, você já sabe onde acessar lá no site do Geotech. E nessa carta, por exemplo, quando nós olhamos aqui nessa parte inferior dela, nós temos aqui, através desse destaque para nós olharmos, justamente a informação da declinação magnética. Nessa figura mostra que a declinação magnética, ela é em 1980, aqui no caso, e a convergência meridiana do centro dessa folha. Então, qual que é a informação nessa carta? Aqui ela mostra que a declinação magnética ela cresce 9 minutos anualmente. Então, qualquer medida que eu quiser fazer aqui de ângulos nessa carta, eu preciso considerar que desde a sua confecção em 1980, essa declinação magnética ela cresceu 9 minutos anualmente. Nesse caso, então, o que é a declinação magnética? Nós vimos no slide anterior. Declinação magnética é esse ângulo entre o norte geográfico ou norte verdadeiro e o norte magnético. Então, isso daqui
é a declinação magnética. Declinação magnética, isso mesmo. E esse ângulo aqui entre o norte geográfico ou norte verdadeiro e o norte de quadrícula é esse ângulo 0,3820. 0 graus, 38 minutos, 20 segundos, que é justamente a convergência meridiana. Repare que o norte de quadrícula aqui, como eu chamei atenção naquela slide anterior, ele está orientado em relação a uma carta que possui uma projeção cartesiana, já que a projeção dessa carta topográfica é uma projeção UTM. Então, essa é a declinação magnética dessa carta. O norte verdadeiro ou norte geográfico, a posição ela pode ser conhecida diretamente através de observações de astros. Por exemplo, quando você era criança e lá na aula de geografia, provavelmente você fez atividade, onde você fazia lá o posicionamento e o professor te perguntava onde que o Sol nasce. Aí você apontava um braço e aí esticava os seus dois braços e sabia o lado que o Sol nascia. Você colocava o braço apontado para ele, para onde o seu rosto apontasse seria uma direção, aonde a parte de as suas costas apontassem seria outra direção. Nesse caso, você conseguiria fazer uma orientação com base nessa informação. Então, por exemplo, se eu estico os dois braços em direção, se eu estico os dois braços e aponto o meu braço direito para onde o Sol nasce, a tendência é que você esteja orientado à sua frente mais próximo do norte e as suas costas mais próximas para a orientação sul. Então nós temos aqui o norte verdadeiro. A Terra ela gira diretamente em torno de um eixo. Então a Terra rotaciona em torno do seu próprio eixo. E os pontos de encontro desse eixo, no caso, então nós temos, gera-se o polo norte e o polo sul, verdadeiros, que são essas superfícies que são utilizadas como orientação. O norte magnético ele é gerado porque o nosso planeta ele possui uma circulação de corrente elétrica formada em função das características do material, dos materiais que compõem o seu núcleo, no caso, níquel e ferro, ambos em estado líquido. Então, essa rotação da Terra e essa movimentação desse material ferroso faz com que forme-se nas extremidades, justamente no caso do norte magnético, essa condição magnética. E quando você tem uma bússola, ela vai sempre apontar então justamente para o norte magnético. Por isso que você tem condições de se orientar através de uma bússola. Dessa maneira, o eixo magnético ele não necessariamente vai coincidir com o eixo geográfico. Geralmente, eles não se coincidem. Existem alguns pontos da Terra que, em função da posição, poderá haver vamos dizer assim, uma coincidência entre o norte magnético e o norte verdadeiro. Mas o normal é que eles não se coincidam. Então, esse ângulo formado entre o norte magnético e o norte verdadeiro é a declinação magnética, que pode ser negativa, ou então essa declinação magnética pode ser positiva. Isso vai variar em função da posição do norte magnético em relação ao norte verdadeiro. Se o norte magnético estiver orientado à direita do norte verdadeiro, ele será um valor positivo. Se o norte magnético estiver orientado à esquerda do norte verdadeiro, ele será, portanto, negativo. Então, nesse caso, são as posições que eles possuem. A partir da declinação magnética, nós temos condições de quantificar esses valores no espaço. Então, quer dizer que cada ponto no globo terrestre possui uma declinação magnética diferente, já que em cada ponto você vai ter um valor do norte verdadeiro e um valor do norte magnético. Essa informação ela varia espacialmente, ou seja, em cada lugar da Terra você vai ter uma declinação magnética específica, mas também no mesmo ponto vai haver variações ao longo do tempo, já que essa declinação magnética ela é constante, como nós vimos no exemplo do slide, que mostrava que a declinação magnética da carta de Unai crescia 9 minutos anualmente. Então essas variações elas são tanto de cunho espacial quanto de cunho temporal. Então nós temos aqui nessa carta, uma carta de declinação magnética que mostra o estado do Rio Grande do Sul, e aqui em vermelho você tem o valor de declinação magnética.
e em azul o valor da variação anual em minutos. Então essas variações elas variam. No caso aqui, você tem as linhas isogônicas, que são justamente as declinações, valores em graus. E esses valores apresentam geralmente essas variações em função do período em uma mesma declinação magnética. Então, por exemplo, todos os pontos que estiverem localizados sobre essa linha vermelha que o mouse está passando aqui agora, eles possuirão, nesse momento, menos 12 de declinação magnética. De forma oposta, todos os que estiverem nesse ponto, menos 10. E assim sucessivamente. As variações anuais, ou seja, temporais, elas ocorrem nas linhas isopóricas, que são essas linhas azuis. Da mesma forma, todos os pontos que estiverem sobre essa linha apresentarão o mesmo valor de declinação magnética para essas linhas isopóricas. Só que não precisa se preocupar por enquanto, não, que eu vou mostrar daqui a pouco como que nós fazemos para obter o valor da declinação magnética. Essa carta já não é mais utilizada porque é muito mais simples e dinâmico você obter essa informação através de materiais digitais. Essas variações também elas podem ocorrer de forma local ou acidental, ou seja, não proposital. Isso ocorre muito quando você tem, por exemplo, algum local que está sendo feita uma mensuração próximo de linhas de transmissão de alta tensão. Sabe-se que esses locais eles tendem a gerar um campo magnético que pode interferir nessas medidas. Também já foi constatado que solos com alto teor de óxido de ferro também, alto teor de ferro, no caso magnéticos, né, podem também contribuir para essa alteração ou interferência nessas medidas, e também locais com rochas eruptivas que possuem essas características. Então, são condições que podem contribuir para essa condição. Nesse caso, então, é muito importante, caso você vá fazer um levantamento topográfico e um dos vértices estejam localizados próximo de um local que tenha a capacidade de interferir, por exemplo, numa bússola, numa leitura de uma bússola magnética, tenha atenção, pois caso contrário, você poderá incluir um erro que não estiver sendo considerado em função dessas condições. Aqui então nós temos os mapas de declinação magnética. Como que nós obtemos então o valor? Vamos supor que você vai fazer o levantamento topográfico de uma área, e aí você chegou numa fazenda, por exemplo, e tem que colocar na sua carta, na sua representação, qual que é a declinação magnética. Porque se daqui a 15 anos alguém quiser utilizar aquele seu levantamento como base para fazer uma atualização ou então extrair uma informação, eles têm que ser capazes de conseguir fazer essas mensurações, essas medidas de forma correta. Por isso, então, nós utilizamos esses dados que são fornecidos hoje de forma digital. Esse é o mapa de declinação, inclusive aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco, que mostrava Porto Alegre, o Rio Grande do Sul. Ele é o mapa desenvolvido pelo Observatório Nacional, através desse link aí. Só que eu nem me atenho muito mais a ele, porque ele meio que está fora do ar. Então, nele, você consegue ter as informações apenas inserindo aqui, ó, você conseguia, no caso, o ano, o município, a latitude e longitude. Mas, em contato que eu fiz em 2016 aos desenvolvedores dessa plataforma, eles disseram que ele não seria continuado, justamente porque hoje tem tantas opções que não tinha muito mais sentido ficar guardando e separando pessoas técnicas para ficar fazendo essa alimentação desse site, pelo que foi me informado. Para isso, nós vamos utilizar aqui hoje esse aqui do NOAA, que é uma plataforma do governo americano, que justamente serve para fornecer diversos dados ambientais. Um deles é justamente esses dados de declinação magnética. Nesse caso, quando você for utilizar essa ferramenta, você deve utilizar esse link aqui, ó. Acessando esse link, basta utilizar o modelo IGRF 1590-2050 e você obterá o valor da declinação magnética de qualquer ponto da superfície terrestre. Então, da onde que eu tirei esse valor aqui? Ó? A declinação magnética, aqui no caso, eu tirei desse site. Então, eu vou clicar nele aqui. Então, ao acessar o site, você tem aqui as informações justamente do cálculo de campos magnéticos. Aqui no caso nós queremos obter a declinação magnética estimada de um local específico. Você pode inserir a latitude e a longitude desse ponto. Digito aqui então UNAI get and add let long. E aí quando eu clico aqui,
ele aparece automaticamente as coordenadas de latitude e longitude de um ponto específico de Unai. Então está aqui hemisfério sul, no oeste, e aqui nós marcamos IGRF 1590-2024. Aí você vai marcar aqui o que aqui, ó? Você vai calcula esse valor e ele gera essa figura aqui que te mostra a declinação magnética de um ponto específico. Aqui as coordenadas de latitude e longitude, e no caso aqui então, ó, na data de hoje, 5/8/2020, nós temos aqui, ó, declinação magnética de 22 graus, 5 minutos, oeste, mudando em 0 graus, 5 minutos, oeste por ano. Então essa é a informação desse ponto. Mas se você for fazer um levantamento de um ponto específico, você tem que colocar as coordenadas dele aqui para que você consiga ter a informação precisa do local. Então nessa figura, nós temos aqui essa informação com as declinações magnéticas desse ponto especificamente de Unai, e aqui nós temos a data, nesse caso, de 1/4/2016, a declinação magnética foi de 21,76 grau decimal oeste, aumentando em 0,10 graus ou 6 minutos, que é a mesma coisa, oeste por ano. Então essa é a variação da declinação magnética. Então você deverá informar esse dado na sua representação cartográfica para que a pessoa consiga utilizar futuramente. Como nós chamamos a atenção, essa informação da declinação magnética ela varia espacialmente. Então nessa figura da esquerda nós temos a declinação magnética de Unai, e essa na figura da direita nós temos a declinação magnética de Cabeceira Grande, que é aqui pertinho. Ambas obtidas no dia 1/4/2016. Repare que em Unai é 21,76 grau decimal e em Cabeceira Grande é 21,69 grau decimal. Então, apesar de ser próximo um local do outro, você já tem aqui uma diferença decimal em relação a um ponto e outro. Também essa variação ela é temporal. Então aqui nós temos o mesmo local, os dois, Unai, só que um aqui 1/4 e a outra no dia 1/9, ambas do mesmo ano. Repare que aqui você tem 21,76 e nessa outra 21,80. Ou seja, essa variação, se você quantificar quanto que mudou de um para o outro, você vai ver que é proporcional a esse valor de mudança de 0,10 grau decimal por ano. O cálculo da declinação magnética ele também é muito importante para nós fazermos o que se chama de reaviventação. A reaviventação é justamente a atualização ou ajustamento dos valores dessa declinação magnética para uma data específica. Por exemplo, caso você utilize esses dados da carta topográfica de Unai hoje, você terá que fazer a reaviventação considerando a variação dessa declinação magnética entre 1980 e 2020. Quanto que seria então essa declinação? Dê uma pausa no seu vídeo e faça essa atividade. Você sabe que ela aumenta 9 minutos por ano. Quantos anos passaram entre 80 e 2020? Faça então essa diferença vezes 9 minutos e aí você vai acrescentar, vai somar esse valor, já que a declinação magnética ela cresce por ano, você vai então somar 17 graus 33 minutos mais esse valor que cresceu por ano. E aí você terá a reaviventação. A convergência meridiana, nós chamamos a atenção, é justamente o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte de quadrícula. Nesse caso, o grid UTM ele não é alinhado aos meridianos e paralelos, ele sempre tem um aspecto reto, ele sempre como é um plano cartesiano, você não vai ter variação, por exemplo, do norte geográfico, que pode estar apontado ali nessa figura aqui, ó. O norte geográfico está apontado levemente para a direita e levemente para a esquerda. No norte de quadrícula sempre estará direcionado para o norte, fazendo justamente um ângulo de 90 graus com a linha do Equador. Alguns ângulos importantes, nós temos ângulos que são muito importantes. Por exemplo, o azimuth. A partir de agora, sempre que nós formos falar de uma direção, será utilizado o termo azimuth. Vocês vão ver isso em várias outras disciplinas, porque o azimuth é um termo universal. O azimuth de uma direção ele é justamente o ângulo formado entre a meridiana de origem,
ou seja, essa linha norte-sul aqui. Essa linha norte pode ser um norte verdadeiro, um norte magnético, um norte de quadrícula, ou até mesmo um norte arbitrário, dependendo de qual que é a sua característica de levantamento, e a direção considerada. Deve-se ter em mente que o azimuth ele é sempre medido a partir da linha do norte. Sempre a partir da linha do norte, no sentido horário, e variando de 0 até 360 graus. Então, a linha do norte está aqui. Então, quando você for fazer a medida do azimuth, sempre coloque a sua caneta, o seu lápis aqui nessa linha norte. Você vai direcionar sempre no sentido horário e ela vai variar de 0 até 360 graus, que é quando se completa uma circunferência completa. Por exemplo, suponhamos que você queira saber o azimuth do alinhamento do segmento O para A. Qual que seria o azimuth? O azimuth aqui, eu vou colocar minha caneta aqui e vou riscar até que chegar na linha OA. Nesse caso, isso daqui seria o azimuth. Então vamos supor que seria 23 graus. Então o azimuth OA é igual a 23 graus. Suponhamos que seja aqui em B. Da mesma forma, colocarei aqui meu lápis aqui e vou traçar até que esse ângulo, até OB, é o azimuth. Então o azimuth OB, nesse caso, seria 125 graus, 19 minutos. Esses são valores arbitrários, viu, pessoal? Não se apeguem muito a eles, que foi um valor arbitrário. Segmento OC, o azimuth vai ser dessa linha norte até coincidir com a linha OC. Então esse é o azimuth. 264 graus, 40 minutos, 26 segundos. E o azimuth OD, da mesma forma, traçando da linha norte até a linha OD, 355 graus. Esse seria o azimuth. Então o azimuth, como você pode ver, ele sempre vai da linha norte até coincidir com o segmento em questão. Esse será o ângulo do azimuth. Já o rumo, ele varia conforme a característica do local, da posição do segmento. Então o rumo ele é o menor ângulo que você vai formar entre a linha do meridiano e o alinhamento norte-sul. Por exemplo, você tem aqui a linha do meridiano norte-sul. O rumo ele varia sempre de 0 até 90 graus. Então no azimuth ele partia da linha norte-sul e você tinha uma rotação completa até chegar em 360 graus. No rumo não. Ele vai variar sempre de 0 até 90 graus, de 0 até 90 graus, de 0 até 90 graus e de 0 até 90 graus. Sempre dessa característica, sempre partindo da linha norte-sul até coincidir na linha do Equador. Norte-sul até a linha do Equador. E você vai acrescentar a informação do seu quadrante. Por exemplo, se estiver nesse quadrante aqui, o segmento vai ser norte e E, ou seja, NE. Se estiver nesse aqui, vai ser S e E, SE. Nesse quadrante será W e S, ou seja, SW. E nesse quadrante N e W, NW. Por que tem que falar isso? Porque todo segmento varia de 0 a 90. Se varia de 0 a 90, eu preciso saber em qual quadrante que ele está para eu ter condições de dar a posição. Então aqui o exemplo que eu dei anteriormente, sempre variando de 0 até 90 graus. E aí suponha que você tem aqui os seus 4 quadrantes. É bem tranquilo, você vai ver, não precisa de ficar decorando muitas coisas para isso não. Aquelas mesmas informações que eu dei anteriormente dos azimuths, caso nós colocássemos aqui, quais seriam no caso os rumos? Então repare bem, essas mesmas linhas, esses mesmos segmentos, você viu quais eram os azimuths anteriormente. Aqui agora vai variar. Por exemplo, a linha do segmento A, ele vai ser 23 graus NE. Ele coincide com o mesmo valor do azimuth, porque o azimuth parte da linha norte-sul até coincidir nesse segmento OA. Nesse caso, ele é a mesma coisa que o azimuth. O OB, o azimuth, ele partia da linha norte-sul até coincidir aqui, ó. Esse ângulo aqui, então, era o azimuth. Só que qual vai ser o rumo de O para B? Ele parte da linha S até coincidir na linha do segmento OB. Então, ele não pode ser igual ao azimuth, porque ele vai ser esse valor aqui, ó. Nesse caso, o valor aqui de 56 graus, 41 minutos. Da mesma forma, a linha do segmento OC, o azimuth partindo da linha norte, e tinha esse ângulo que ia até aqui, ó, o ângulo que ia até aqui. Só que esse não pode ser
o rumo, porque o rumo vai partir dessa linha norte-sul até coincidir no segmento AC, sendo então o rumo aqui 84 graus, 40 minutos, 26 segundos. E o rumo OD, ele vai ser esse ângulo aqui, formado da linha norte-sul, até coincidir na linha do segmento OD, 25 graus de rumo. Só que aí eu só falei os valores, certo? Você sempre tem que colocar então os quadrantes. O primeiro, NE, o segundo não está aqui nesse SE, o terceiro, SW, SW, e o quarto está aqui N e W, coloca aqui NW. Quando que você vai usar isso? Você vai usar isso, por exemplo, em leituras, por exemplo, de registros de imóveis. Essa é uma figura que mostra um registro de imóvel feito lá numa cidade do estado de São Paulo, e aqui mostra como que é feito justamente para localizar uma propriedade. Repare que aqui você tem aqui o imóvel, tem a área da terra, tal, contendo, aqui no caso aqui, 10.2967 hectares, situado no município tal. E aí você vai ter condições de fazer o limite dessa propriedade, caso você queira fazer. Então diz aqui, essa propriedade inicia-se no marco 0PP. Ele está situado na cerca que faz divisa com o terreno de fulano. E aí, se você chegar nesse marco, você, para chegar no ponto seguinte, para saber qual que é o limite, basta você então utilizar o quê? O rumo de 53 graus, 22 minutos, 26 segundos, SE. Isso significa que nesse ponto zero aqui, se você orientar com uma bússola, você vai conseguir chegar nesse ponto 2, porque você sabe qual que é a direção dele, a orientação. Se você seguir nessa orientação e percorrer 61,88 metros, você vai chegar na divisa de terrenos até o ponto 01. Você chegou no ponto 01. Se nesse ponto 01 você colocar uma orientação e colocar a bússola de forma que você oriente para o rumo 35 graus, 38 minutos, 23 segundos SE, basta você seguir nessa orientação numa distância de 126,88 metros que você vai chegar no ponto 2. E assim você pode sucessivamente indo de ponto em ponto, seguindo o ângulo do rumo e percorrendo uma distância que você vai conseguir fazer o percurso de toda a propriedade. Isso é fundamental para que seja feita o posicionamento preciso e que se saiba o limite de uma propriedade em relação à outra. Caso contrário, você não teria condições de saber até onde que vai uma parcela de uma propriedade até a outra propriedade vizinha. Então isso é fundamental. Então está aqui, eu dei um zoom naquilo que nós estávamos chamando a atenção agora há pouco. Nós podemos também fazer a conversão de rumo para azimuth. Por exemplo, nessa matrícula que eu mostrei anteriormente, mostrava os valores em rumo, mas hoje em dia usa-se mais o azimuth, porque ele é até mais fácil de utilizar. Como que você transforma de rumo para azimuth ou de azimuth para rumo? Você pode ver aqui essa figura, que essas conversões elas seguem os padrões geométricos que a gente viu lá na aula de revisão matemática. Mas você também pode ver aqui que geralmente, sempre vai ser o quê? Se o valor estiver nesse quadrante NE, o rumo vai ser igual ao azimuth. Se o valor medido estiver aqui nesse quadrante aqui SE, se você fizer 180 graus menos o azimuth, você terá o valor do rumo. Se você estiver nesse quadrante SW e você fizer o azimuth menos 180 graus, você terá o rumo. E se você estiver nesse quadrante NW e fizer 360 graus menos o azimuth, você terá o valor do rumo. Mas isso não é bom você ficar decorando, porque isso que está mostrando aqui é justamente se você fizer o desenho nessas formas e fizer aqui o valor, um ângulo reto, uma circunferência, um ângulo raso, tudo utilizando essas informações, você vai ter justamente isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Para praticar então, transforme aí de rumo para azimuth ou de azimuth para rumo, quando for o caso. Dê uma pausa no seu vídeo e retorne quando você finalizar. Então nós temos aqui os seus valores. O rumo da letra A de 60 graus SE, ele equivale a 120 minutos de azimuth, 120 graus de azimuth. O rumo da letra B de 45 graus NW, ele equivale a um azimuth de 315 graus. O azimuth da letra C de 300 graus, ele equivale a um rumo de 60 graus. Aqui faltou colocar aqui o NW. E esse rumo aqui, o azimuth de 215 graus, ele equivale a 35 graus SW. Faltou aqui a figurinha,
a colocar a sigla para fazer ele. Mas basta você fazer aqui o desenho, siga lá o exemplo do outro, desenhe no seu caderno, para você ver que é bem fácil. O ângulo de deflexão é um ângulo de prolongamento do alinhamento anterior, ele com o alinhamento seguinte. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse alinhamento aqui, se eu prolongo esse ângulo aqui, essa linha, eu consigo ter o ângulo de deflexão a partir desse prolongamento. Essa deflexão ela pode ser à direita, no caso no sentido horário, e a deflexão esquerda no sentido anti-horário. O ângulo interno ele vai ser o ângulo formado por dois alinhamentos adjacentes. Então, por exemplo, nós temos aqui o equipamento, o teodolito ou estação total, temos aqui dois prismas. Quando eu direciono o teodolito ou a estação total, vou sempre falar teodolito só para padronizar igual ao nosso equipamento. Se eu direciono o teodolito, apesar de que o teodolito você não utiliza com prisma, beleza? Então, vou sempre falar teodolito só para fins de facilitar a nossa uniformização de conteúdo. Aponto o equipamento para cá e aí zero o equipamento aqui e direciono novamente para esse ponto C. Então, do ponto B para o ponto C, o ângulo interno é esse valor aqui, ó, o ângulo interno de B para C vai ser esse valor dado por esse ângulo. Esse ângulo ele é sempre medido de forma interna, no sentido horário, ou pode ser também no sentido anti-horário. Os equipamentos mais antigos sempre mediam no sentido horário. Desculpa. O nosso equipamento ele pode medir tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então nós temos aqui alguns outros ângulos importantes. Aqui o ângulo externo, que é o complemento desse ângulo interno, o ângulo interno. Aqui nós temos o azimuth e o rumo, ambos orientados para um segmento de norte, deflexão direita e deflexão esquerda. O alinhamento ou caminhamento, ele também é muito importante. O alinhamento, para nós definirmos o seu azimuth, nós podemos utilizar, por exemplo, uma agulha de uma bússola e orientá-la para o norte magnético. Para saber o norte verdadeiro, nós temos que saber a declinação magnética, já que ela varia conforme o tempo e o espaço. Para nós determinarmos o norte verdadeiro, nós podemos então utilizar a bússola, observações astronômicas, um aparelho de GNSS, que é o que hoje mais se utiliza, que acaba sendo o mais convencional para levantamentos, por exemplo, um georreferenciamento de imóveis rurais e por aí vai. Ou então outros pontos conhecidos, como por exemplo, caso você utilize um marco, um referencial já georreferenciado. A poligonal, ela é o segmento onde você vai ter uma sequência de retas. Quando se diz na topografia, vou ali fazer uma poligonal, é quando você vai fazer uma mensuração de uma área, ou então de um segmento que vai de um ponto até outro ponto, e ele é composto geralmente por conjunto de restas. E você geralmente marca o começo e o fim de cada reta, nesse caso fechando um polígono. Essa utilização ela determina a partir de coordenadas de pontos que você tem para definir o ponto de apoio planimétrico. Então, por exemplo, caso eu queira fazer um levantamento topográfico no meio de uma fazenda e lá não tem nenhum tipo de informação plana e altimétrica ou informação topográfica, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma poligonal, caso eu utilize um levantamento convencional, né? Eu vou fazer uma poligonal que vai partir de um marco conhecido até eu chegar até esse local novo, onde eu vou instalar um novo ponto. Então eu vou definir um ponto de apoio planimétrico para esse local. Os levantamentos das poligonais eles podem ser feitos por caminhamentos de um itinerário definido, onde você vai fazer, vou passar pelo ponto A, B e C, e você pode também medir os ângulos que essas linhas fazem entre si, os comprimentos da linha e a orientação. Se você medir essas três informações, ângulo, comprimento e orientação, você consegue transportar as informações de um ponto para o outro. E assim você consegue fazer o apoio desse levantamento planimétrico para locais que até então não possuíam esse tipo de informação. A partir desses dados também de posição inicial, é possível com que você faça o cálculo de todos os pontos que formam a poligonal. Então, se eu faço uma poligonal a partir de um marco conhecido, eu consigo depois extrapolar essa informação de posição e de altimetria, por exemplo, para todos os outros pontos que eu quiser compor essa poligonal. Ela pode ser aberta, fechada ou amarrada, nesse caso aqui, quando ela está orientada a um marco ou então a um ponto de referência. A poligonal aberta ela não ocorre, nesse caso, não tem a junção entre o ponto inicial e o ponto final. Ou seja, a poligonal aberta é aquela que eu começo em um local, termino em outro e os dois não vão se coincidir. Nesse caso, você só tem a informação do ponto
inicial como sendo o ponto conhecido. Os demais vão ser todos obtidos a partir dessa poligonal. Não tem, então, a interação desses pontos através dessas coordenadas conhecidas. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma poligonal aberta, onde nós partimos do ponto 1 até o ponto 9. Todos os pontos intermediários entre o 1 e o 9 eles estão conectados através desse ponto, dessa poligonal aberta. Então, olha aqui. Nesse caso, eu parti aqui do ponto 1 e aí eu obtive aqui, ó, no ponto 1. Do ponto 1 para o ponto 2, qual foi a informação? Eu tenho aqui, então, um norte, um ângulo e uma distância. Então, quando eu partir para o ponto 2, ele está posicionado em relação a um ângulo, ou seja, uma orientação, a partir de uma distância desse ponto 1. Então, todas as informações do ponto 2 elas estão diretamente relacionadas com o ponto 1. E essa informação você vai sendo transportada de ponto para ponta. Então, nesse caso, você pode fazer esse caminhamento, porém tem uma desvantagem que você não tem condições, por exemplo, de fazer a determinação do erro de fechamento. Ou seja, você, muitas das vezes, quando faz uma poligonal aberta, você não consegue saber qual que é o erro efetivo que tem dentro dela. Por isso é muito importante que você tenha um cuidado muito maior ainda durante o levantamento dessa magnitude, porque caso tenha um erro grotesco, ele não terá como ser corrigido. A poligonal fechada, ela ocorre justamente quando você coincide o ponto inicial, você dá toda essa poligonal até incidir novamente no ponto inicial. Então, o ponto final aqui, ele fecha no ponto inicial. Essa vantagem é que você consegue fazer com que o cálculo do erro seja executado. Então, numa poligonal como essa, eu consigo dizer quanto que tem de erro nesse levantamento. E isso é muito importante para você poder fazer o ajustamento das coordenadas desses vértices. Essa poligonal fechada é o exemplo que nós fazemos nas aulas práticas, quando nós fazemos o cálculo, por exemplo, da poligonal de uma área onde nós escolhemos lá aleatoriamente 4 pontos e nós fazemos a poligonal desses 4 pontos, formando um polígono fechado. A poligonal amarrada, nesse caso, o caminhamento ele parte e chega em pontos coordenadas conhecidas. Então, por exemplo, suponhamos aqui, ó, eu tenho o ponto A e o ponto B. Nessa poligonal, eu vou sair desse ponto A e vou chegar no ponto B. Só que repare que o ponto A e o ponto B, ambos possuem coordenadas já estabelecidas. Isso faz com que esses pontos de 1 até 7 possam ser relacionados em função das coordenadas já conhecidas dos pontos A e B. Isso possibilita que nós façamos a verificação dos erros que existem e, posteriormente, nós podemos fazer o fechamento angular e linear desses pontos, fazendo as correções de seus erros. Então, isso é muito importante. Isso daqui é o que nós fazemos quando nós utilizamos os marcos geodésicos. A partir de um marco, você consegue fazer uma poligonal e aí você vai fazer toda a amarração desses seus pontos com essas informações desses pontos, do ponto conhecido. Isso é muito importante para que você garanta a precisão do seu levantamento. Agora, para você fazer uma prática, vamos fazer um exercício que vai englobar um pouco de tudo que nós vimos nessas últimas aulas. Então, o exercício é o seguinte. Considerando um terreno com vértices posicionados nas coordenadas cartesianas indicadas, calcule. Então, o enunciado eu te diz, são coordenadas cartesianas. O que são coordenadas cartesianas? Relembre lá nas aulas anteriores. Letra A. As distâncias horizontais dos lados do terreno, o perímetro do terreno na letra B e na letra C a diferença de nível dos vértices do terreno. Então, eu quero que você calcule a distância horizontal de cada lado desse terreno, qual que é o perímetro do terreno e qual que é a diferença de nível entre o ponto de mínima e máxima diferença de altimetria. Esse número 2 aqui não precisa de fazer agora não, mas caso você queira fazer, desenhe em escala um perfil plano e altimétrico entre os vértices A e D. Dê uma pausa na sua atividade para você fazê-lo e posteriormente retorne na nossa. Então nós sabemos que esses são os 4 pontos esses são os 4 pontos do enunciado. Eu esqueci de colocar aqui, mas considere que essa unidade deles é em metros. Então você sabe que ali o ponto A possui essas coordenadas x, y, z, o ponto B, C e D, todos eles com suas respectivas coordenadas. Como que você vai fazer para calcular então agora aqui o valor da distância de um ponto até o outro, que faz os lados desse polígono? E qual que é o perímetro? Então faça isso daí. O primeiro ponto
que eu sugiro que você faça é sempre você desenhar. Desenhe no seu caderno, não tenha dó de desenhar. Faça o desenho dessa forma de um polígono, do A ao B, do B ao C, do C ao D, do D ao A, e você vai ter essa forma. Você já viu que é uma representação em uma projeção cartesiana. Então, se são coordenadas cartesianas, eu posso fazer aqui um plano X e um plano Y, onde eu tenho aqui as coordenadas relacionadas a esse X e Y. Então, se eu vier aqui, ó, do ponto A até o ponto B, eu posso traçar aqui uma linha imaginária que vai partir do eixo X até chegar aqui em cima e do ponto B até chegar no eixo Y. Como são planos cartesianos, essa forma aqui, ela forma o quê? Um triângulo retângulo. Então, da mesma forma, eu posso fazer aqui, ó, uma projeção até aqui, teria um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui. Qual que vai ser esse lado aqui? Se você sabe que isso é um triângulo retângulo, basta você fazer então a mensuração a partir das informações que você tem. Quanto que vale esse segmento? Basta você fazer o que? Você tem aqui, ó, x, y, z. X, y, z. Se isso aqui é no eixo y, então você sabe que esse y aqui de B vale 50 e esse y de A vale 20. 50 menos 20, 30. Então esse lado de cá vai valer 30 e esse segmento aqui, ó, está no eixo x. Então você vai fazer o que aqui? Ó? 5 e 7. Nesse caso aqui, então, ó, 5 e 7, 2. Então aqui vale 2, aqui vale 30. Quando você olha, você tem 32, basta fazer o que aqui? Pitágoras. Faça o mesmo para os demais e você vai obter justamente o lado de cada, no que nós chamamos aqui da hipotenusa de cada um dos triângulos. Então você tem aqui os seus valores. Qual que é o perímetro? Basta você somar então cada um dos lados desse polígono e o perímetro então é de 161,72 metros e o desnível ele vai ser dado justamente por x, y, z. O z é a informação de altimetria. Qual que é o desnível mínimo? O desnível mínimo, aqui no caso, ele vai de D para C. Aqui, ó, de 3 e 2. O menor desnível aqui é de 1 metro, de um ponto para o outro. Nesse caso aqui, do ponto C para o ponto D. E o desnível máximo, ele vai de B para D, de 10 até 2, ou seja, tem 8 metros de desnível. Então você consegue, a partir dessa informação, quantificar qual é esse padrão de desnível. Essa foi a nossa aula. Espero que você consiga captar o máximo possível do que foi abordado. Aproveite agora, refaça os exercícios, reveja o material, relacione com os materiais complementares no YouTube e até mais.